A história de Israel na Sagrada Escritura. A Bíblia responde. Era uma vez, em um tempo imemorial, uma história repleta de tragédia e triunfo, entrelaçada nas páginas antigas da Bíblia, que se desenrolou ao longo dos milênios como um épico longo e dramático. A narrativa começou com a chamada de um homem solitário, Abraão, cujo nome ecoaria através dos séculos como um símbolo de fé e devoção. Há cerca de 4.000 anos, em um momento em que as estrelas dançavam no firmamento, Deus prometeu a Abraão uma terra para seus descendentes, um povo escolhido que seria dedicado exclusivamente a ele. Essa terra prometida, inicialmente chamada Canaã, não seria apenas um lugar físico, mas sim um palco de eventos cósmicos, onde a vontade divina se manifestaria de maneiras extraordinárias. Abraão, guiado por uma fé inabalável, levou consigo a promessa divina ao longo de sua jornada. Jacó, seu neto, cujo nome foi transformado por Deus em Israel, ele luta com Deus, tornou-se o patriarca de 12 tribos, dando início à saga de uma nação que desafiaria as adversidades e os desafios da história. Contudo, o caminho para a terra prometida estava longe de ser uma trilha fácil. Uma estadia de 400 anos no Egito, marcada pela escravidão e sofrimento, moldou o caráter resiliente do povo de Israel. Moisés, um líder com um chamado divino, emergiu para conduzir os israelitas através do deserto, onde Deus, em meio a trovões e relâmpagos, entregou suas leis, ensinando um modo de vida único para seu povo. 4 décadas de peregrinação culminaram na conquista de Canaã sob a liderança de Josué. As tribos de Israel estabeleceram-se na terra prometida, mas ela estava longe de ser uma utopia. Outras nações habitavam a região, desencadeando conflitos e desafios que testariam a resiliência dos israelitas. Apesar das divisões tribais e da falta ocasional de liderança unificadora, os israelitas emergiram como uma força na região, consolidando-se como um povo único. A transição para a monarquia marcou uma nova era na história de Israel. Anseios por unidade levaram os israelitas a clamar por um rei. Saul foi escolhido, mas suas falhas levaram Deus a ungir Davi como rei, com a promessa de que sua descendência reinaria eternamente. Sob Salomão, filho de Davi, a nação atingiu um ápice de sabedoria e esplendor, com a construção magnífica do Templo de Jerusalém. No entanto, as sombras da apostasia começaram a se projetar sobre a terra prometida. O Reino Unido de Israel se dividiu, com o norte tornando-se Israel e o sul, composto principalmente pela tribo de Judá, permanecendo como Judá. A trajetória de Judá, ao longo do tempo, seria marcada por reis piedosos e apostasia intermitente, enquanto o reino do norte se afundava na desobediência. O Império Assírio, com sua força brutal, conquistou Israel, dispersando o povo e encerrando um capítulo da história israelita. Entretanto, Judá, apesar de períodos de devoção, também sucumbiu à apostasia. O Império Babilônico emergiu como um poder formidável, resultando na conquista de Jerusalém, na destruição do templo e no exílio do povo durante 70 anos. A dor do exílio foi como um fio que costurou a história de Israel, repleto de arrependimento e renovação. Após o exílio, os israelitas retornaram à sua terra prometida, reconstruindo o templo em um ato de ressurreição nacional. No entanto, muitos escolheram não retornar, lançando as sementes da diáspora judaica que se espalharia pelos séculos. Durante esse período,
o povo de Israel enfrentou a ameaça de extermínio sob o governo persa, até que uma heroína chamada Esther emergiu, salvando-os do genocídio iminente. A história de Israel, entrelaçada com milagres e sofrimentos, continuou a desenrolar-se como uma epopeia através dos séculos. No entanto, a independência política escapava das mãos dos israelitas. Sujeitos a diferentes potências, babilônios, persas, gregos, egípcios e romanos, a região era um tabuleiro de xadrez geopolítico onde as peças eram movidas por forças além do controle humano. O Novo Testamento trouxe uma nova era para Israel, mas sob o jugo romano. A terra prometida estava agora dividida em províncias, e os judeus eram frequentemente submetidos a limitações e interferências em suas tradições religiosas. As palavras de Jesus ecoavam através das colinas da Judeia, proclamando um reino maior que transcenderia fronteiras terrenas. Jesus, descendente de Davi, fundou o reino de Deus, marcando o início de uma revolução espiritual. No entanto, a mensagem de Jesus, como uma pedra de tropeço para alguns e uma rocha de salvação para outros, desencadeou conflitos. A igreja primitiva floresceu nos primeiros dias, mas a perseguição dos judeus, posteriormente, dos romanos, lançou sombras escuras sobre a comunidade cristã. A profecia de Jesus sobre a destruição de Jerusalém se concretizou em 70 d.C., quando os romanos, após uma grande revolta, conquistaram a cidade, forçando os judeus a uma diáspora ainda mais ampla. Os séculos que se seguiram testemunharam a dispersão dos judeus pelo mundo, enquanto a terra de Israel, agora denominada Palestina, passava pelas mãos dos otomanos, e posteriormente, ficava sob domínio islâmico. A região, uma encruzilhada de culturas e crenças, tornou-se um epicentro onde os fios da história se entrelaçavam, moldando não apenas o destino de Israel, mas também influenciando o curso da civilização. Essa encruzilhada, marcada por séculos de convivência e conflitos entre diversas comunidades, testemunhou o fluir das correntes da história e a transformação das paisagens culturais e religiosas. Cada pedra do terreno contém histórias entrelaçadas de convivência e desafios, pintando um quadro vívido de como as diferentes narrativas humanas convergem e divergem ao longo do tempo. Nesse palco multicultural, a busca pela compreensão mútua persiste, como um eco dos tempos antigos, desafiando as fronteiras do passado e abrindo caminho para um futuro onde a diversidade é celebrada e as raízes comuns são valorizadas. Na tessitura épica da história de Israel, emerge uma conclusão que transcende as eras e ecoa através dos tempos. Esta saga, entrelaçada por milênios, revela a resiliência de um povo escolhido por Deus, marcado por tragédias, triunfos e uma busca constante por identidade e propósito. Desde a chamada de Abraão até os dias do Novo Testamento, a promessa divina ressoou como uma constante, cumprindo-se de maneiras inesperadas. A Terra Prometida, palco de conflitos e milagres, tornou-se o cenário onde a vontade de Deus se desdobrou, desafiando as limitações humanas. A monarquia, o exílio e as perseguições não foram apenas capítulos isolados, mas parte integrante de uma narrativa mais ampla. A dispersão dos judeus, símbolo de sofrimento e perseverança, tornou-se uma ponte entre as eras, conectando-os a terras distantes enquanto mantinham viva a chama da esperança. A criação do Estado moderno de Israel, um capítulo mais recente, é um testemunho de ressurgimento e determinação.
No entanto, os conflitos atuais, enraizados em rivalidades históricas, lançam uma sombra sobre a jornada tumultuada dessa nação. A história de Israel, afinal, é um reflexo da relação entre Deus e seu povo, uma teia complexa de eventos que moldou não apenas uma nação, mas também influenciou a trajetória da humanidade. A promessa feita a Abraão, cumprida por meio de Jesus, transcende fronteiras geográficas e temporais, tornando-se uma fonte de inspiração e reflexão para todos os povos da terra. Assim, a história de Israel é mais do que um relato cronológico, é uma epopeia que ressoa com temas universais de fé, perseverança e a constante busca por significado. Nesse tecido intricado, a promessa divina permanece como um farol, guiando não apenas Israel, mas também iluminando o caminho para a compreensão mais profunda da condição humana e da relação com o divino. Deus abençoe e até o próximo vídeo.